lavar porque vai precisar nada daqui. Onde é que eu vou botar? Aqui. Aí vai cair, né? Porque senão é uma mesa. Eu tenho medo disso aqui, ó. Fica bam, bam, bam. Isso aí. Olá, pessoal. Boa noite. Aqui no chão. Tá bom, obrigada. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal. Vamos continuar aquele nosso bate-papo de quinta-feira. Vamos falar sobre terapia tântrica. Vamos entrar nesse universo maravilhoso que é da energia, da conexão, do autocuidado. Vou chamar a minha convidada especial, que vem lá de Aracaju, está lá em Aracaju. E ela é mestre. É inclusive a minha mestre, assim, tudo que eu sei do Tantra, ela que me orientou, ela que me ensinou. Digo para vocês que ajuda muito na nossa relação com o nosso parceiro, homens com a sua parceira, enfim, né? Com quem você ama. E principalmente com a conexão com o nosso corpo. Então, é demais. Estou aqui chamando o pessoal, vamos entrando. A Morgana já está aqui, eu vou chamá-la. Tudo bom, pessoal? Ju, mais uma noite aqui comigo. Gratidão. Chamem os amigos, chama as amigas. Vamos conversar um pouquinho, fazer as perguntas. Já vou chamar ela aqui, ó. Morgana Paim. Dá um oi pra mim, amiga, porque eu não tô conseguindo te chamar. Você já sabe o que é terapia tântrica? Quer saber mais? Então fique com a gente, que vai ser demais a nossa live de hoje. Ela já mandou um coração pra mim, eu não tô conseguindo chamar. Amiga, dá um oi pra mim. Vamos ver aqui. Transmitir ao... Boa noite, Eclísia. Oi, amiga! Oi! Tudo bem? Tudo! Como Deixa é eu que botar tá aqui em Aracaju? Tá quente? Muito quente. Aqui já Muito. começou a vir o friozinho, viu? Aí tu sabe que eu sinto falta desse É porque tu friozinho é que faz aí gaúcha, no né? sul. É, sou gaúcha. Mas todos esses anos que eu já tenho aqui de Nordeste, eu ainda sinto falta do friozinho, assim. Eu É bom. gosto daquele meio termo. Desse período que É, deve estar agora aí, assim, aquela é. coisa friozinho, Hoje agora tá calorzinho. quente. Mas eu fui pra Serra esse final de semana e eu peguei aí 4 graus, aí 5 graus de manhã cedo, aquela geadinha, tava bem gostoso, assim. Ai, que delícia! Tava bom pra namorar, viu? Eu imagino um vinhozinho, né? Ah, deu pra namorar um monte esse final de semana. Oi! E aí, colocou algumas coisinhas novas em prática? Coloquei, né, amiga? Tu fica me ensinando, eu vou botando em prática, né? Porque, inclusive, para quem tá aqui nos assistindo, esse é o diferencial, né, amiga? É não só tu aprender, mas principalmente vivenciar, colocar em prática. Que aí sim Isso. vai fazer sentido aquilo que a gente aprende, né? Porque ouvir, simplesmente ouvir, nem sempre a gente faz conexão, né? Então, temos que Por- vivenciar. porque só o ouvir, eu posso te dar uma ideia, né, do que vai ser. Mas só tu realmente vai saber dizer aquilo que tu vivenciou, aquilo que tu sentiu, Isso né? aí. Então, é sempre... É por isso que eu comentei, né, até na quinta-feira. O Tantra, ele é vivencial. Então, você tem que ir treinando, colocando em prática, né, essas técnicas todas que fazem parte da terapia tântrica e da filosofia tântrica na sua vida. E aí você vai sentindo, vivenciando isso sozinha ou com um parceiro, como foi seu caso nesse final de semana. E é legal, assim, Né? porque por mais que meu parceiro não saiba nada, mas a gente consegue conduzir, né? É incrível isso, como é possível conduzir. É possível conduzir quando o outro dá essa liberdade também, tem isso, né? Quando o outro está aberto a receber. Então, era isso que eu ia te perguntar. Ele está disponível a você, né? Isso, Quando porque você tem propõe as conexão. coisas a ele, isso, quando você propõe as coisas a ele se disponibiliza a aprender, né?
Exatamente. E, e isso é fundamental, porque a energia, ela se abre para receber mais, né? Ela se Sim. abre para esse entrelaçamento energético, né? Uhum. Porque por mais tu até pode ir para uma relação com uma pessoa, né, tendo as tuas técnicas, sabendo as tuas coisas, ativar a tua energia. Então, tu até pode ir para uma relação com o outro sem ele não saber o que é Tantra, né? E você vai até conseguir fazer uma elevação energética sua. Mas quando o outro se disponibiliza a vivenciar aquilo ali, quando ele começa a perceber o teu corpo respondendo de uma forma diferente do que ele está acostumado, né, a ver numa pessoa, num corpo, numa relação, ele te pergunta: o que é isso? Né? Isso aí. E então tu pode disponibilizar ao outro esse conhecimento também. Tipo, quer testar um negócio diferente? Né? Isso, esse E se diálogo, né? Que a gente esse sempre fala diálogo. sobre qualquer relacionamento, o que faz com que o relacionamento fique bem gostoso, saudável. É realmente o diálogo, assim, né? E aquele diálogo assertivo, né? Não aquela cobrança, né? Então, é isso que faz a diferença. Não só nesse Isso. viés do Tantra, mas em todas as formas de convivência. Uma coisa que eu sei que tu gosta muito de falar é em relação às linguagens do amor, né? Sim, E a gente adoro. pode muito trazer essas linguagens para dentro do Tantra, né? É, Para dentro de. exatamente. Porque quanto mais tu conseguir estabelecer essa comunicação com o outro, né, de uma forma amorosa, né? E aí essa comunicação ela pode passar por esses vários estágios, por essas várias leituras que você pode fazer do outro, né? As coisas vão se transformando. Então você também vai se transformando. Então você também aprende a não cobrar coisas do outro que o outro não está disposto a responder naquilo ali, né? Exatamente. Naquela esperança que você tem, né? Você Sim, porque a gente cria uma aprende expectativa, né? isso, aprende a não depositar tanta expectativa no outro, É né? isso aí, é isso E aí. tanta dependência do outro, né? Então é isso, assim, como eu não sei se todo mundo aqui assistiu a nossa live de quinta-feira ou assistiu a gravação, né? Que a Pois Kelly é. deixou lá no feed dela, mas a gente fez uma introdução do que seria o Tantra, né? Do que a gente conversou um pouquinho sobre os ramos, né? As ramificações, né, do Tantra, e eu fiz algumas colocações para vocês em relação ao autoconhecimento, né? Esse processo, justamente por saber que o público da Kelly tem essa intenção direcionada à sexualidade, né? Eu quis trazer o Tantra de uma forma a mostrar que existe a energia, né? Existe os chakras, né? Os exercícios, então esse monte de coisa que podem ser feitas também por você, pelo seu parceiro, né? E que se você se trabalha, seu parceiro se trabalha, quando vocês se encontram numa relação sexual, é mais fácil de você atingir um nível supra, né? É. Mas se só você se trabalha, você, independente se é homem ou se é mulher, você também consegue atingir, né? E sozinho também você consegue. Gente, só A um primeira pouquinho, eu vou. etapa, Morgana, a primeira etapa de tudo isso é justamente o autoconhecimento, né, amiga? Para quem está chegando agora, essa nossa live é uma live continuação da live que a gente iniciou na quinta-feira. Só que eu e a Morgana, a gente estuda juntas, a gente estava em aula e a gente se perdeu em agendar a live no dia da aula. Então, a gente fez meia hora de live na quinta-feira e hoje estamos fazendo uma continuação dessa live inicial, continuando no mesmo tema, falando sobre Tantra, desmistificando o Tantra, para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? E às vezes tem um entendimento muito errado do que é essa vivência tântrica, esse estudo mesmo, né, de autoconhecimento, de expansão, que é muito incrível. Quem começa esse processo, é um processo, e quem começa esse processo, vivencia esse processo, leva para a vida, e com certeza existe uma harmonia muito
agradável em se relacionar consigo e principalmente isso é expansivo, então é muito mais fácil se relacionar com o próximo, entender a linguagem, né? Essa linguagem que a gente fala do linguagem do amor, que a gente hoje se usa muito, se vê muito falar, e do real empoderamento, né, amiga? Isso que eu queria tocar, é esse ponto que eu queria tocar. Por quê? Porque o autoconhecimento, e eu sempre digo autoconhecimento e a autoestima ela só existe quando realmente a gente se conhece. Porque senão ela é falsa, ela não é real. E tem muita gente na nossa sociedade que acha que a autoestima é quando a mulher ela é vaidosa, que ela se cuida, que ela se bota um salto alto, que ela aparece, né, apresenta ser uma mulher assim bem resolvida. E às vezes ela tá por dentro assim totalmente destruída, porque isso não é autoestima. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Tantra e o empoderamento, sobre essa vivência tântrica. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso para nós aqui? Claro, amor. Eu Claro. acho que eu vou ter que colocar... Como é que a gente faz para tirar todos os... para te aparecer melhor, amiga? Porque tem aqui os oi, aí a gente não consegue ver teu rostinho maravilhoso. Tirar os comentários. Eu queria que você ativasse a caixinha de perguntas. Vamos Porque lá. conforme a gente for falando e as pessoas tiverem perguntas, fica mais fácil, eu acho, do que a gente ficar acompanhando aqui no... Mas eu acho que já Aqui tá não sei ativada. como chama. Porque aqui tá Tá perguntas. Aí a gente, caixinha tá assim, ó. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Então, tá. acho que Gente, já tá ativada. vocês estão vendo o pontinho de... Interrogação. É isso? O pontinho de interrogação, de pergunta que fica ao lado da caixinha, aonde escreve. Façam Tá façam um ativa? joinha pra gente saber. A Carla aqui botou que tá ativa. Então, pronto. Se você tem alguma questão que você já trouxe da live de quinta, você já pode jogar aí. E conforme for surgindo, vocês também colocam na caixinha, tá? Que fica mais fácil para Kelly ir selecionando e colocando dentro da live para a gente poder trazer. Combinado? Então tá. Façam um joinha Obrigada. aqui, mandem coraçõezinhos pra gente saber se tá certo. Se tá tudo certinho aí. Então, nos ouvindo, nos vendo bem. Tá tudo certo? Tô arrumando aqui. Tá ótimo. Então, amiga, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo... Empoderamento. Empoderamento. Porque se fala tanto, já virou assim clichê, né? Tudo é empoderamento, empoderamento. E aí, o empoderamento real, o que que é? O que que é sobre esse viés do Tantra? Tá. Conta Não só o empoderamento da mulher, né? Não, empoderamento das pessoas. Ser humano. Isso. Isso. Empoderamento das pessoas. Então, vamos lá. Como você citou, muitas vezes a gente usa a nossa capa, né? Tá muito bonita, muito bem arrumada, muito bem disposta, mas internamente tá te faltando libido. Sim, energia. Né? Energia. E aí, libido, a gente tem muito essa ideia falsa que libido é só desejo sexual. Sim. Né? Que a gente faz não é. achando que é sinônimo, né? Que não é. Né? Não libido, energia de vida. Né? Aquilo, como que você se coloca diante da sua vida. Aquilo que nos move também, que nos movimenta para a vida, né? Que nos movimenta para a vida. Para você colocar em prática qualquer coisa que você queira, né? Que realmente se torne concreto na sua vida. Então, se você vai e busca aquela ideia que eu dei do primeiro chakra, lembra? Lá de onde a gente está com a Kundalini, lá de onde nasce a Kundalini. Lá no primeiro chakra, no chakra básico. Lá no períneo, né? Isso, lá naquela região do períneo, a gente vai ter aquela energia vermelha, né? Que é essa energia de aterramento, né? De como a gente se conecta com a energia da terra, né? Então, as nossas pernas, os nossos pés é como se a gente fosse uma árvore, né? E aí as nossas pernas fossem as raízes. Então é como você faz essa conexão, quando você recebe essa energia da terra. E aí como que você vai colocar essa energia ativa no resto do seu corpo? Então como que essa tua energia vital, ativa, criativa,
né, que vai ser a sua libido, ela vai espalhar pelo seu corpo, né? Como que ela vai fazer parte da tua vida, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas pegam e entendem que ela simplesmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ser a Mulher Maravilha do mundo, mas eu esqueço de cuidar de mim, né? Então, por mais que eu possa parecer empoderada perante os outros, né? Porque aquela imagem daquela máscara de Mulher Maravilha que as pessoas veem, tá ok. Porém, eu estou usando o pouco, muitas vezes, de energia vital que eu tenho para aquilo ali, para aquela aparência. E, na verdade, na minha conexão comigo mesma, né? Ou a minha conexão de levar essa energia para dentro da relação, não existe, né? Porque eu não consigo ativar. Então, o Tantra vai ajudar você a fazer você ativar essa energia, a você conectar, a empoderar dessa energia dos 2 primeiros chakras, né? E fazer com que essa energia vital, ela transborde. Então, que ela possa ser utilizada por você para tudo na sua vida que você precisa de libido. Energia. Então, você não vai ter. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa não tem libido para sexo, mas tem libido para trabalhar. Sim. Né? Pra atividade Tem física, por exemplo, né? Isso, se mata na academia, né? Mas não consegue ter para outras coisas. Ou ao contrário, ou vice-versa. Né? Então, a ideia é fazer com que você tenha um equilíbrio. Que você que nem falte energia para uma coisa ou para outra, né? Porque tudo bem que tu tenha prioridades, mas se tu vai ter uma prioridade, tipo, eu preciso jogar essa minha energia vital agora para isso, você também vai ter essa consciência de que essa energia existe em você e que você só precisa conectá-la, que você só precisa ativá-la, né? Então, como que eu faço para ativar essa energia? Né? Então, eu estando com essa energia ativa, vital, criativa, em mim, completamente equilibrada, eu estou empoderada. Então, eu realmente consigo, né, colocar em prática as coisas na minha vida, né, de forma consciente. Eu não vou só seguir num fluxo de como a vida vai me levando e as coisas vão acontecendo, né? Então... Mas vai saber focar e dar prioridade conscientemente do que o teu corpo e você precisa, né? E de forma equilibrada, né? Porque tem gente que realmente acaba colocando não foco, desfoca justamente para não se desgastar mais. Então, assim, ó, em vez de, o relacionamento, por exemplo, o relacionamento não tá legal. Então, assim, às vezes o homem ou a mulher acabam trabalhando horas e horas a fio para não vir para casa. Então, acabam arranjando uma desculpa, usando essa energia para outra coisa. Justamente por quê? Porque falta autoestima. Ou seja, a pessoa nem se conhece a ponto de resolver seus problemas, suas questões. E acaba tendo fugas, né? Outros usando isso como fuga. Mais ou menos isso? Isso. Posso ir por esse pensamento? Pode. E aí você coloca aquela parte também que a gente citou no início em relação à comunicação. Né? Então eu chego em casa e eu não consigo nem comunicar aquilo que eu desejo ou não desejo. Ou por quê? Né? Porque eu não tenho consciência, eu simplesmente acho que eu estou esgotada, né? Eu estou esgotado e que eu já gastei toda aquela energia que eu tinha trabalhando, produzindo, e agora não me sobrou energia para eu dividir dentro da minha relação sexual. Né? Ou eu chego pilhado, estressado, e eu acho que o sexo vai me servir simplesmente para aliviar. Então, nas duas coisas, acontece um desequilíbrio. Né? E você realmente não está nesse seu processo de autoconhecimento. Né? Aí a gente tem uma energia tóxica, né? Aí gera uma energia tóxica. E ao meu ver, isso não tem como uma pessoa que está nesse processo de desequilíbrio realmente entender o que é um processo de ter um empoderamento, né? Né? Se eu não me conheço, né? Se eu não tô conseguindo equilibrar essas coisas na minha vida e muito menos comunicar aquilo que eu quero, e eu nem sei o que eu quero. Porque muitas vezes é mais fácil eu saber o que eu não quero do que eu quero.
Isso. por Eu fuga. tenho, eu tenho um curso já em andamento online, né? Porque agora a gente está assim bem online, que é justamente sobre isso, sobre a sua identidade. Lembra que a gente estava conversando aquele dia até a madrugada, né? Porque a gente tem mais de um tipo de olhar sobre nós, né? Então, assim, ó, quem eu sou, quem de fato eu sou para mim, quem eu acho Uhum, que os outros acham de mim e o que de fato os outros acham de mim. Então é uma coisa muito complexa. isso. E se a gente for pensar por esse viés, quando a gente realmente consegue fazer esse entendimento, aí sim a gente então está se conhecendo, a gente realmente tem autoestima, porque a gente tem autoconfiança, autodesenvolvimento, e isso tudo vai gerar algo positivo para nós. Porque a gente vai saber, quando a gente não está tão bem assim, o porquê, né? Identificar os motivos que me fazem estar com essa energia ruim, com essa energia tóxica, as coisas que estão me acontecendo, que estão me fazendo ficar agoniada a ponto de estar ruim. E isso é conhecer. Então, tanto no lado do Tantra mesmo, mas como ser humano a gente precisa desse desenvolvimento, né? E é isso que eu queria É, te perguntar, sobre esse desenvolvimento sagrado aí, através do Tantra. Como a gente pode se desenvolver no Tantra? Eu, por exemplo, Kelly, os nossos ouvintes aqui, nossos espectadores, nossa audiência, nunca ouvi falar sobre Tantra. Pô, mas eu estou gostando dessa leitura, dessa comunicação da Morgana. Eu quero saber mais. Como que eu posso me desenvolver através do Tantra? tá. Você pode primeiro tentar direcionar o que você quer conhecer em você. O que hoje te aflige mais. Então, se o que te aflige é ansiedade, a gente tem como trabalhar isso. A gente tem como colocar o Tantra dentro da tua vida para você trabalhar a ansiedade. Se é depressão, a gente tem como ajudar no teu processo, né, que você está trabalhando com um médico, psicólogo, psiquiatra, enfim. Se há algum problema de disfunção sexual, também tem como a gente trabalhar. Então, assim, se é autoconhecimento, também tem. Então, assim, o ideal é a pessoa conseguir colocar um pontinho, né, de interrogação, uma perguntinha dentro da cabecinha dela e perguntar: o que me chama atenção nisso? Né? O que me chama atenção nessa palavrinha, né, nessa filosofia? Porque é muito extenso, né? Então, assim, eu diria para vocês, eu comecei no Tantra há mais de 20 anos atrás com meditações tântricas, né? Com meditações ativas, né? Do Osho, na época, né? E é uma coisa que é fácil de fazer, é fácil de acessar, né? Só que muitas vezes as pessoas têm essa ideia do Tantra de que ou é só, ou é só estar numa relação sexual ou é só a massagem, né? E aí, às vezes, vivenciou alguma atividade desse tipo, como uma meditação ativa, e não tem a consciência de que é uma meditação tântrica, né? Tem pessoas que usam o nome, mas eu mesma não uso o nome como meditação tântrica, eu uso o nome como meditação ativa vibracional, né? Uhum. Por quê? Porque tem pessoas que pode assustar também, né? Sim, A até pessoa porque pode tem muita chegar gente que tem um pensamento errado sobre o Tantra. Por isso que a gente está aqui também, para falar sobre isso. isso. Então depois que a pessoa vem para um grupo fazer, aí a pessoa vai tendo um maior conhecimento de que vai ser a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, eu diria, começar por meditação é massa, né? Por quê? Vai começando a te dar mais consciência corporal, vai começando a te dar mais consciência daquilo que você vai ter mais facilidade ou dificuldade de ativar. Então, durante uma meditação ativa, você tem várias etapas, né? E essas etapas, elas são para serem feitas de formas diferentes. Então, às vezes, você vai ter mais dificuldade do aterramento. Então, às vezes a pessoa, ela tá super acostumada a fazer agachamento na academia, correr, sei lá, mas ela vai ter que ficar
10, 15 minutos naquela atividade e as pernas dela vão doer, e a lombar dela vai doer, e não sei. Por quê? Porque tem energias somatizadas em regiões do corpo, né? Então, a gente fica com muita coisa somatizada. E a gente traz essa somatização de muito Sim. tempo, né? Sim. Não é uma coisa que é de agora. Às vezes você tá com o estresse daquele dia, né? E você também vai trabalhar aquilo. Mas às vezes você tem coisas que tá gravada na tua musculatura, e tanto no teu corpo físico, quanto no teu campo áurico, no teu campo energético, né? E aí, através, porque Tantra é movimento, respiração e som. São pilares que fazem parte de uma terapia tântrica. Então, eu vou te dizer assim, eu conheço várias escolas de Tantra, né? Eu fiz formação em vários segmentos, de várias escolas, que trazem muitas coisas diferentes, mas também trazem muitas coisas iguais. E eu vou lhe dizer, a dança, o movimentar, né? O tu dançar, tu movimentar esse corpo, tu trazer o som para fora, né? E tu respirar de forma consciente, isso você faz numa dança, né? Então, assim, e tudo, gente, a diferença de tudo é a consciência. Então, eu tô em casa sozinha agora na quarentena, né? Ou eu tô em casa com as crianças, sei lá, com quem, né? E eu vou dançar de forma consciente. Eu vou dançar de uma forma louca e solta, né? Eu vou mexer o meu quadril para fazer com que essa minha cobra da minha Kundalini... Isso, lembra que a gente falou dos isquios, né? Dos docinhos lá do bumbum? Então eu vou mexer aqui, vou dançar, vou rebolar em cima desses dois ossinhos, né? Para fazer o meu corpo mexer, né? E eu vou soltar som, né? Eu vou... Então, isso você pode iniciar dessa forma, né? Sim. E eu garanto que por mais down que você esteja naquele dia, se você fizer uma atividade consciente de movimento, de som e de respiração, você vai melhorar. Você vai conseguir acionar essa energia. Então, é uma forma bacana também de você iniciar com o Tantra sozinho, recolhido, né? Isso. Durante os processos de consultoria, que são esses atendimentos online, essas atividades são passadas, muitas delas, de acordo com a necessidade da pessoa, para que a pessoa comece a colocar em prática na vida, né? Então, de uma forma realmente parar e dizer, vamos ver, né? O que você precisa, o que seu corpo precisa, né? O que realmente... Aonde que está a rigidez desse corpo, né? Sabe, lá dentro das couraças de Reich? Né? Exatamente. Que Reich fala que a energia orgástica, ela é curadora, né? Sim. Então, se você consegue, você não ativa só essa energia do orgasmo através da relação sexual, da masturbação e da massagem. Você também, isso são formas de ativar, mas você ativa também através da dança. Sim. Da dança com o outro. Uma dança sensual com o outro. Quando você começa a sentir o corpo do outro em você. Quando você começa a respirar com o outro. Quando você começa a sincronizar essa sua energia, né, sexual. Porque quando você está empoderada dessa energia sexual, você atrai. Nossa. Você é um poder de atração. É uma loucura, né? Porque a gente não consegue fazer a leitura, mas o corpo, ele dança e ele faz como é que eu vou falar aqui pra vocês? Essa conquista, né? E outra coisa, uma coisa bem interessante que a gente deve fazer para liberar a ocitocina, né, amiga? É a respiração, né? Assim, viradinha de um com o outro aqui do coração, não é? Tá, você quer que eu passe exercício, né, amiga? Eu quero, porque assim, para quem tá aqui nos assistindo, quando eu estou com a Morgana, eu aprendo um monte de coisa com ela. Então, essa coisa da energia, do respirar, do orgasmo, a dança, a gente já fez todo esse processo de vivência e foi assim uma delícia para mim. Eu consegui realmente me autoconhecer, me despertar.
aterrar, expandir, tudo eu consegui, porque eu estava preparada para isso, eu me permiti isso. Porque eu estou num processo, né, há muito tempo. E por isso que eu quero muito que todos saibam disso. Hoje eu estava falando com uma cliente minha, eu falei, eu quero, é a minha vontade, meu desejo, de todo mundo que se relaciona comigo para aprender alguma coisa comigo, tenha e sinta o que eu sinto de verdade. Porque é real o que eu falo aqui com o pessoal, é real. Eu Só que concordo com você. A gente fica numa, às vezes, assim, numa, né, que você quer que a maior parte das pessoas, só que uma coisa, a pessoa tem que querer, Sim. né? O Tantra, ele pode ser para todo mundo, né? Só que tem que saber se todo mundo tá pronto para o Tantra. Sim. Né? É isso, você tem que se perguntar, eu tô pronta realmente para olhar para mim? Eu tô pronta para direcionar essa minha energia? Né? Eu tenho relatos assim de pessoas que tipo, eu transo todo dia, eu preciso de sexo todo dia e eu acho isso o máximo, né? Porém, isso acaba afetando a vida, de certa forma, se você não tem um parceiro fixo, às vezes até se você tem um parceiro fixo, né? Porque às se vezes o parceiro pode ser um vício já, se, já é um se vício, o uma parceiro não quer, patologia também. isso. Mas tem pessoas que ficam, tipo, que precisam buscar aquilo, né? E tipo, você conectar com uma energia tântrica, você conseguir fazer essa conexão de você com você mesmo, você consegue direcionar essa sua energia para uma outra coisa. Né? E mesmo assim você estar saudável com sua vida sexual. Né? Então, o Tantra ele não é o desequilíbrio, nem para pouco, nem para muito. Né? Não existe desequilíbrio. Você realmente é encontrar um caminho do meio. Né? Que nem fala no budismo. Né? Encontrar um caminho do meio. Né? E esse caminho do meio de equilíbrio. Né? Então, assim, sim, utilizar o Tantra de uma forma meditativa, yoga, né? Utilizar dentro de exercícios, né? Mas também trazer para a tua relação sexual. E aí? Você tinha me... Nós temos umas perguntinhas. Nós temos pergunta, Morgana. Podemos fazer agora? Pode, porque pode ser que peçam eu ia fazer o que você tinha pedido, o exercício. A nossa amiga tá aqui. Qual delas? Que eu vi aqui um monte de gente, só que dá para falar o nome de todo mundo. É porque eu acho que ela usa o de... A Deva... Nossa, a Val. A Val. Nossa, com o nome dela aqui, assim, mas o nome dela não é. É o Sânias. Tem uma galera aí que é Saniase. Esses isso, nomes... A Val aqui fala um pouquinho da fase de confusão que muitos têm durante o processo de autoconhecimento. A fase de quê? Val, beijo pra ti. Fase de quê? Da confusão que muitos têm durante o processo de autoconhecimento. Confusão. Ai. É que é muito individual, né? Nós somos individuais. Então, a minha confusão, ela pode ser diferente da sua confusão. Sim. Né? Como que eu vou... E aí vai nisso, né? Pode ser que eu ative a minha energia vital, criativa, sexual durante uma meditação. Aí eu ativei a energia e eu não sei direcionar. E aí eu vou ficar taradona querendo dar para todo mundo. Isso é uma confusão. Por quê? Porque eu não consigo olhar, né, para mim mesma, eu não consigo olhar para o meu processo e entender que eu posso direcionar essa energia para outros lugares. Né? A gente falou muito disso quando a gente teve aquela vivência. Lembra que a gente teve aquela vivência que a gente fica com a energia pulando, né? Então se tu assim... não sabe administrar aquilo... ela tá dizendo aqui que ela não conseguiu escrever tudo. Então a pergunta ficou meio solta, né? Tá. Mas na verdade, o processo de autoconhecimento, gente, ele dói muitas vezes, né? Porque ele é quebrar couraças, né? Ele é quebrar algo que você tem construído em relação ao que você acredita ser, em relação como você acredita que é a sua sexualidade, em relação como que você acredita que você se porta. Então, quando você entra num processo
de autoconhecimento, de te autodescobrir, né? Nem tudo que você vai ver é lindo. Porque por mais que você seja uma pessoa boazinha, querida, nananã, cheia de qualidades, existe também o outro lado dentro de você, que muitas vezes você esconde dos outros para ser aceito e esconde de você mesmo, né? E isso tá dentro da sexualidade também. Então, tipo, aquela mulher que finge orgasmo, que não consegue chegar e dizer, ó, não sinto. Ó, eu preciso que o nosso sexo oral seja mais longo. Eu preciso mais de preliminares. Então, ela tá negando o seu autoconhecimento, né? E isso se torna muito confuso, né? Porque se ela tá dentro de uma relação já faz um tempo e ela nunca conseguiu expor o que realmente ela deseja, muitas vezes se ela chegar e expor, a pessoa vai dizer, mas por que você nunca me disse? Ou por que mudou? Mas não é que mudou, é que simplesmente antes você não conseguia expor. Então, muitas vezes, quando você tá nesse processo de se descobrir, os outros se assustam. Porque você começa a mostrar uma pessoa que você antes escondia. E aí você permite que os outros enxerguem essa pessoa que é você na essência, né? E então, mais ou menos isso. É porque a gente realmente, para viver nessa sociedade, né, que tem muito julgamento, tem muito pudor, né? A gente aqui no Brasil, a gente passou por muitos processos, né? E aí realmente a gente bota uma couraça mesmo de proteção, né? Olha quanta violência, né? Esse final de semana a gente estudou sobre violência sexual e a gente está vivendo aí o mês Maio Laranja. Eu nunca vi tanta violência infantil, né? E aí a gente realmente vê que muitos de nós já tivemos traumas, passamos por processos e hoje a gente não consegue viver quem a gente é, de fato, porque a gente está se protegendo de alguma maneira, né? E aí quando a gente vai para o processo tântrico, que a gente consegue, então, talvez, às vezes até mais demorado ainda, né, nesse caso, que a gente consegue, então, ver quem a gente realmente é. Porque nem a gente mesmo... É que você começa a quebrar couraças, né? Isso. Couraças musculares, né? Couraças energéticas, couraças reais, né? Que são comprovadas que existem, né? Então, quando você começa a quebrar e você começa a dissolver todos esses traumas, né? Porque a gente é construído em cima de uma criança. Todos nós somos crianças. Nossa personalidade, né? Inclusive, vem de infância, né? Isso. Então, assim, uma coisa que é... Eu não consigo dissociar um trabalho de Tantra sem trabalhar criança interior. É trabalhado criança interior. Sim. Né? Porque tem muita coisa, né, gravada na memória dessa criança. Sim. Na memória do corpo, do teu corpo, que foi o corpo dessa criança. Então, você pode ter sofrido, né? Como você acabou de citar que a gente estudou esse final de semana os abusos. Inclusive, então, a gente tem que realmente divulgar, né, para denunciarem. Quem está aqui nos assistindo é algo que a gente precisa fazer, porque senão a gente está também cometendo crime. Se a gente vê alguma coisa e não denunciar, né? Então, assim, você pode sim ter sofrido um abuso, e isso está gravado, mas também, ou moral, enfim, qualquer tipo de coisa que para aquela criança foi ofensivo, né? E aquilo ficou gravado na tua memória muscular e na tua memória energética. Então, com o seu processo tântrico, você pode acessar e ir quebrando essas couraças, né? E aí você ir mudando, né? Você ir reconstruindo, né? Para que você consiga entrar de uma forma mais integral em contato com a tua essência. Né? E muitas vezes em contato também com o teu propósito, né? Porque muitos de nós não sabemos na real qual é o nosso propósito de vida. Não. Por isso que às vezes não tem vontade de sair de da cama. E isso tem a ver com muitas terapias, você consegue trabalhar isso, mas com o Tantra é uma coisa linda de ser trabalhado, né? Porque simplesmente fecha 100%, né? Então, às vezes você tá numa massagem tântrica e você acha que você vai sentir, né? Muitas vezes a pessoa já vai naquela expectativa, vou sentir orgasmos, e quando vê, você entra num choro profundo de uma criança que tá fazendo um resgate de um processo,
sabe? E aquela cura tua, interior, o teu processo, como eu comentei, lá da tua energia vital, ela tá expandindo dentro dos teus canais energéticos e você vai se curando, né? Você, né? Então é Que normal, simplesmente aprende a acessar isso. é É normal a normal gente que... reagir de diversas maneiras, né? Chorar, eu, por exemplo, né, eu me travo toda, né, amiga? Me travei toda, né? Não saí aqui do lugar assim, ó. Cada um tem uma reação, né, do corpo, né, É, desse processo. Inclusive, é a pergunta de uma amiga que tu acabou já respondendo aqui, porque ela perguntou se é normal no processo de vibração. Deixa eu pegar aqui. É normal na meditação ativa vibracional sentir vontade de chorar e se sentir angustiada? Porque justamente tu tá quebrando essas couraças, né? Eu acho que é exatamente é. sobre esse aspecto. Vamos para a ansiedade, tá? A ansiedade, geralmente, você tá quando a pessoa diz que tá ansiosa, ela coloca a mão aonde? Ansiosa? Ah, eu Tô coloco aqui. ansiosa, Ai, né? tô Ai, tô ansiosa. ansiosa, Sim. né? Ai, tô ansiosa, né? Então, assim, chakra cardíaco, Uhum. né? Coração. Aí, muitas vezes, você tá lá fazendo a meditação ativa e você tá trazendo aquela energia lá do primeiro pro segundo, pro terceiro, né? Chega aqui, você não dá conta. Porque você não tem, às vezes, estrutura física para aguentar. O nosso corpo, ele desenvolve gatilhos para nos proteger. Uhum. Então, a gente tem gatilhos de proteção, às vezes, para não sentir. Às vezes, o não sentir, o não sentir o orgasmo, ser uma mulher, né, que simplesmente diz, ó, não sinto, anorgasmia, né? Anorgasmia. É um processo, às vezes, para te proteger. A criança, muitas vezes, o que ela faz? Ela se protege para não sentir, né? Então, Ansiedade. isso. E aí, eu digo para você, persiste na meditação, porque vai mudar. Nunca vai ser igual, sabe? Nunca vai ser igual, vai mudar. Pode ser que às vezes você até tenha consciência daquilo ali que está acontecendo, mas libera, deixa sair. Se você for tentar controlar, eu não vou chorar porque o que vão pensar de mim? Gente, você pode sentir choro, você pode sentir ânsia de vômito, você pode sentir tontura, mas não desiste, né? Você, né, tem que mostrar, né, para qualquer barreira que tenha, que você é capaz. Você é capaz de passar por aquilo ali. Então, eu vou te dizer, durante uma massagem tântrica, muitas vezes, você está dentro de um processo, então você está recebendo o estímulo para que você consiga subir, né, de um chakra para o outro. Né? E esses chakras, você não é como se fosse, é como se tivesse uma peneira, digamos assim. Né? Então, a energia ela vai passando pelos aqueles furinhos, ela não passa toda de vez. Sim. Então, às vezes você recebe mais, então vai chegando aos poucos de um lugar para o outro, né? Ele vai subindo. E aí, muitas vezes, você tá aumentando esse fluxo de energia para passar de um chakra para o outro, e aquilo te gera uma ansiedade, e você quer que pare, você não quer mais receber aquele toque, ou você não quer mais receber aquele estímulo, né? Só que muitas vezes isso é a quebra daquela couraça para que você passe para o próximo. Para que você consiga, né, realmente expandir. Então, chegar no coração não é uma coisa muito fácil. Conseguir expandir a sensação do coração, né? Você abrir o coração, porque a gente não quer ser vulnerável. A gente acha que usar as couraças, usar as máscaras, a gente se protege. Mas, na verdade, a gente esconde a nossa essência. Sim. Então, cair as máscaras, quebrar as couraças e permitir a expansão da energia dos chakras. E, principalmente, a energia do coração. Então, amiga, essa amiga aí que perguntou, persiste na meditação. Ah, vamos até ver o nome dela. Tem mais uma pergunta aqui chegando. É a Maiane que perguntou. Tá bom, Maiane? Tá respondido. Inclusive, esses dias, uma cliente minha, ela falou que passou por um processo, uma massagem, e ela se sentiu realmente muito angustiada. Ela falou que não foi muito legal. Ela imaginava outra reação dela. Mas ela falou que, por outro lado, ela também teve
vários despertar, assim, vários questionamentos, inclusive. Mas eu vou, inclusive, passar essa live para ela para dar uma olhada, que vai ficar salvo, grava aí por 24 horas, porque realmente ela precisava te ouvir, amiga. Então, eu vou até pedir para ela entrar em contato contigo, talvez até uma vivência aí, mesmo online, que eu acho que é muito importante. Pode Até tirar dúvida, eu estou à disposição para que agora que conversar, tu para estavas falando, eu explicar. lembrei dela. Eu lembrei dela e da fala dela, que ela imaginava uma coisa, foi outra, ela até gostou, mas ela se sentiu ansiosa em algum momento, ou angustiada. Ela não soube exatamente me dizer qual foi a Pode ser. sensação que ela sentiu. E às vezes, assim, às vezes a pessoa tá indo para receber a massagem e ela ainda tá insegura, ela tá com medo, ela não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, expor de que todas essas respostas emocionais e fisiológicas e físicas que o teu corpo pode expressar durante a massagem, isso tem que estar claro para a pessoa, né? Sim. Você só tem que sentir, né? Porque o Tantra é sentir, é sair da razão. Então, se você já tá pensando que aquilo ali não era o que você estava esperando, que você esperava outra coisa, você tá toda na razão. E Aí a você mente não esquece desliga, de né? sentir. E a mente não desliga. Então, assim, uma massagem nunca vai ser igual a outra. Não. Mesmo que você esteja com o mesmo terapeuta, né? Uma massagem nunca vai ser igual a outra, né? Por quê? Porque você tá acessando coisas diferentes. Né? E você pode estar no seu momento diferente. Então, assim, eu já recebi massagens que eu transcendi, eu já recebi massagens que eu gargalhei quase uma hora, eu já recebi massagem que eu chorei mais de uma hora. Isso. Sabe? É deixar Então, assim, o meu processo acontecer e eu ter consciência de que aquilo ali que eu tô precisando para conseguir acessar a minha melhor versão, que é o que eu tô buscando. Eu tô buscando o meu processo de cura individual, né? Então, e isso também às vezes pode acontecer quando você tenta colocar em prática alguma atividade dentro da relação, sabe? Porque você pode, né? Como a gente. Tem alguma pergunta aí? Ou eu posso tem uma última seguir? tem uma pergunta que sim. A Carla falou: posso interpretar o Tantra como algo mais físico, pessoal, de uma constelação familiar? Quer que eu leia de novo? Posso interpretar o Tantra como algo mais físico, pessoal, entre aspas, de uma constelação familiar? Eu acho que é outra linha, né, de trabalho. Não, né? Pois é, eu não consigo fazer essa ligação da constelação com o Tantra, assim. Eu vou te dizer, eu já fiz, né? Já participei de grupos, Eu também já participei de uma né, de grupos individual. Então, é um processo de você conseguir mexer num sistema, né? Mas num sistema como um todo, né? E o Tantra é de você sair do seu microcosmo, do seu sistema individual. Então, aquilo que está sendo trabalhado em você vai atingir os outros, né? Mas não quer dizer que você vai pegar e agora, né? Como na constelação que você mudou e você está, né? Afetando o processo. Então, não. Eu não consigo fazer essa ligação de uma coisa com a outra. Né? De repente, se você quiser refazer a sua pergunta de uma outra forma, pode ser que eu consiga responder de maneira mais efetiva, mas eu não vejo ligação de uma coisa com a outra, não. Eu acho que podem ser complementares dentro do teu processo de autoconhecimento. Assim como o Tantra é complementar de muitas outras terapias, né? Tanto alternativas, tradicionais, né? É isso que eu ia perguntar para ti, porque a gente trabalha, né, com eu e a Morgana, a gente é consultora em saúde e educação sexual, então a gente faz atendimento em consultório e a gente trabalha a sexualidade, né, fazendo um mapeamento aí da sexualidade. E obviamente a Morgana usa o Tantra nos atendimentos dela, também como ferramentas, né, Morgana? Acredito que sim. E eu também, como sou Master Coach, PNL, também uso no consultório, eu também uso algumas ferramentas importantes para isso.
dentro do meu atendimento. Então, eu acredito que o Tantra, assim como o processo de coach e PNL e outras terapias mais, elas são complementares, existe uma sinergia, né? E uma pode complementar a outra, pode ajudar no processo. Uhum. Tá. Vamos falar sobre ter um ambiente para relação, ou individual, você com você mesmo, ou você com o outro. Vamos falar sobre amiga. isso. Também queria perguntar uma coisa sobre disfunção sexual, né? A gente Tá. vê Pergunta. muitos casos de disfunção sexual e a gente recebe muita demanda em consultório com relação a isso. E eu acredito que o Tantra seja um maravilhoso processo para que isso possa ser também resolvido. Porque muitas das questões das disfunções sexuais vêm, de fato, de um trauma, né? Desse lado aí, de repente, da personalidade, que vem lá da infância e que vai vindo para fase adulta, e aí a coisa começa a aparecer, os problemas começam a aparecer, né? Porque a gente começa a acumular muitas questões. E aí pode ser um processo importante, o Tantra, para essas questões de disfunções sexuais. É incrível. Para todas as áreas, né, de disfunções sexuais. Eu fiz duas especializações em disfunções sexuais na área de Tantra. E porque é uma, né, me encanta ajudar num processo, né, de tratamento de anorgasmias, né, junto com uma ginecologista, trabalhar aquela mulher, né, junto com um urologista, trabalhar o processo daquele homem. E a gente tem respostas incríveis. Então, assim, dentro desse conhecimento, né, de que existe a energia, de que existe esse caminho energético dentro do corpo e ensinando esses processos, né, porque durante uma sessão de atendimento de Tantra, de massagem, vendido como massagem, né, mas além disso, eu faço com aquele meu cliente uma meditação, exercícios de respiração, ele leva atividades para casa, né? A diferença de trabalhar as disfunções sexuais também é que a disfunção a gente vai ter tipo um cronograma, um atendimento por semana, um atendimento de 15 em 15 dias, diferente de uma pessoa que só quer ir fazer uma massagem tântrica para dar um up nesse seu processo de autoconhecimento, né? Ou para fazer um acesso orgástico diferente, né? Então, é diferente a gente trabalhar uma pessoa que está vindo com essa demanda de disfunção, porque ela vai seguir esse protocolo, né? E ela vai ter que fazer as atividades em casa. Então, eu digo, ó, você tem noção que você tem uma responsabilidade de fazer algumas coisas em casa também, para que a gente consiga chegar num estágio. Então, sim, a gente vai trabalhar dispareunia, a gente vai trabalhar vaginismo, a gente vai trabalhar anorgasmia, falando de mulheres, tudo isso, né, gente? Para quem não sabe. Com o homem, a gente vai trabalhar impotência sexual, né? A gente vai trabalhar ejaculação rápida ou precoce, como a maioria das pessoas conhece, ejaculação retardada. Então, a gente tem muitas coisas, né, que a gente pode ativar, né, naquela pessoa e trabalhar de forma muito efetiva e muito linda. Eu vou dizer assim, sério, os resultados, eu tenho histórias assim que eu sou apaixonada, né, de ver o resultado e dizer, caraca, muito lindo isso, né, e você vê a pessoa realmente... Imagina a pessoa, né, no processo. Eu faço essa leitura com o pompoarismo, né, que eu tô com um grupo ativo do pompoarismo, então as meninas estão realmente fazendo os exercícios diários, a gente tem um grupo ativo, e aí elas veem resultado, porque elas estão experimentando, elas estão repetindo e vivenciando e se olhando de forma diferente, vendo as suas potencialidades. Então, é algo que realmente é uma construção diária
E é algo que só a pessoa que pode fazer por ela mesma. A gente vai fazendo o quê? Dando um caminho ali, né? Dando um incentivo, dando o que eu devo fazer agora? Faz assim, vai aqui. A gente a gente faz dá um viés, um caminho, um ponto para chegar. Mas a pessoa que faz a caminhada. Então é incrível isso. A pessoa se dispor, né? E na semana passada, tu falou sobre as pessoas mais velhas, né? E, gente, e é super satisfatório. Assim, quando eu tô tratando uma pessoa de 60 anos, 70 anos, e você entender que aquela pessoa consegue ver que existe um outro caminho fora do tradicional, né? E que vai, sabe, ser efetivo, né? Eu tive um cliente que a gente traçou, ele não era daqui de Aracaju, estava aqui um tempo, a gente traçou um atendimento e a gente acabou tendo um tempo menor de atendimentos do que a gente precisaria, né? A princípio que eu deduzi que a gente precisaria para atingir aquele processo dele. E aí ele acabou tendo que ir embora, enfim, eu fiquei sem saber e eu querendo, né? Assim, né? Como será que tá, né? Como será que a gente ficou? É parte do processo. E aí, depois de 2 meses, né? Porque eu não ia atrapalhar, porque eu sabia que ele estava viajando, enfim. Quando ele chegou lá no destino dele, depois de 2 meses, ele entrou em contato comigo para me dar um feedback, assim, lindo. Lindo. Então, mesmo a gente não tendo conseguido fazer dentro do que tinha sido desenhado, foi possível atingir o objetivo. Né? Ele aprendeu e ele se dispôs a fazer aquilo por ele, né? Isso, e é esse olhar que a gente tem que ter. Quando a gente fala em sexualidade, quando a gente fala em relacionamento, a gente tem que ter esse olhar. Eu me relaciono comigo. E a minha sexualidade, ela é minha, ela não é do outro. E muitas vezes a gente atende pessoas que procuram a gente porque eu quero melhorar porque eu vejo que eu não faço pelo outro. Mas porque não está fazendo por si mesmo. Então, não tem como fazer por outro. Né? Então, esse olhar, que é o olhar que eu acho lindo no Tantra, eu acho que por isso que me desperta tanto, e eu quero cada vez mais aprender contigo, minha amiga. E amiga, por mais que seja, às vezes, pelo outro, tipo, esse cliente, a ideia dele inicial era eu sou casada, eu preciso, a minha mulher precisa de uma resposta. Então, trazer esse olhar. Né? O outro vai ser consequência. E foi esse olhar, né? O outro foi consequência. Ele conseguiu atingir aquele objetivo com ela, porque ele conseguiu primeiro resolver aquela trava, aquele trauma, aquele bloqueio que estava dentro dele, né? E sair do mental, sair do raciocínio, sair dessa energia desequilibrada para equilibrar o yin e o yang. Então, fazer com que haja um ponto de equilíbrio, né? Então, isso, assim, começa na gente, né? Começa na gente. Gente, tá quase acabando o nosso tempo aqui. Pois eu tô, você não tem noção que eu armei aqui. Eu tô cheia de coisa. Só se a gente derrubar, sair e voltar. Mas é porque uma hora passa muito rápido. Porque o tema daria pra gente ficar aqui um mês discutindo. Pode fazer muita live. É muito amplo. Então. O que tu trouxe pra fazer meditação, tudo? Eu queria passar uns exercícios. Vocês querem exercícios, gente? Fala aí se vocês querem que a gente não precisa fazer 1 hora, a gente pode fazer mais uns 10, 15 minutos, de repente, de alguns exercícios. Outra live, Maria Garcia, que é uma outra live. Existe uma possibilidade que, por devidas decepções em relacionamentos anteriores, acabe afetando a minha libido atualmente? Porque aí a gente, eu acredito, né? Mas a Morgana vai responder. Mas eu olhando assim pro lado da sexualidade, é que a gente vai criando traumas também, né? Por quê? Porque a gente acha que a gente não dá certo com ninguém, que a gente não é autossuficiente. A gente vai colocando isso para nós. A gente vai tendo as crenças que nos limitam. E aí a gente também vai para uma outra relação, levando tudo que a gente tem, todo o nosso histórico, não é, Morgana? Mais ou menos isso, né? Isso aí. O Tantra vai fazer o quê? Vai realinhar, tu vai ressignificar a forma de tu se relacionar, primeiro contigo, para poder se relacionar com o outro. Então,
É. Vamos fazer isso, ó, 17 segundos. Nós vamos sair e voltar. Voltem todos aqui conosco, porque a Morgana vai nos ensinar um exercício para a gente já aplicar aí na nossa vida o tanque, tá bom? Tô voltando, Morgana.